Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 248 do seu podcast favorito de velocidade, a edição das quintas-feiras, a edição do fim da sua angústia, porque nós vamos responder as perguntas que vocês têm para nos fazer. Aliás, vocês não leem nada, ninguém lê nada, hoje era o dia de tema livre. E aí, o que aconteceu? Ninguém fez pergunta de tema livre, todo mundo fez pergunta de Fórmula 1, ou seja, perderam a chance de perguntar para a gente coisas muito mais interessantes do que automobilismo. Dançaram. Quando será que vai ter outra oportunidade dessa? Nem Deus sabe. Fala aí, grande Adalto. Grande Brunão. O pessoal não lê as coisas, né? Tá escrito lá, tema ali, vai ter na matéria, tema ali, pode perguntar qualquer coisa, menos política, porque eu não tenho saco para falar de política. O resto pode perguntar qualquer coisa, perguntar de futebol, basquete, série, cinema, música, a gente ia responder tudo, só Fórmula 1. Aí no próximo Loucos vem um monte de perguntas. Aí vem um monte de perguntas. Eu não sabia, agora eu quero saber qual é a sua banda favorita. Eu não vou responder também. E aí, senhor Adalto, o nosso especial lá até que fez sucesso, né? Nosso especial da temporada de 94, nossa reapresentação, né? Foi. E sua câmera, você sozinho, ficou boa, hein? Aqui é qualidade, né, rapaz? Aqui é bicho pega. Olha, pessoal, eu e o Bruno temos a mesma câmera. A minha até melhor, porque é 1080. E fica essa faixa aí, ó. Às vezes fica, às vezes não fica. A dele é 80, mas ele esqueceu de falar de 1980. Deve ser isso, deve ser 1980. E fica essa porcaria que eu não sei o que fazer mais. Às vezes põe outra entrada que o USB não fica, às vezes fica. Bom, vai com faixa vermelha e pronto. A vida, né? O que importa é o que a gente está falando. Então, afinal de contas, quem está ligando para a nossa imagem, né? Ninguém está ligando para a nossa imagem, que se dane a nossa imagem. O pessoal quer saber o que a gente fala e mesmo assim, alguns ainda querem saber. E é o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing. E é claro, né? Hoje essa semana temos efemérides, hein, Adalto? Temos uma efeméride interessantíssima. No dia 16 de agosto de 1992, o que aconteceu nesse dia? Não, você que vai falar. O Nigel Mansell foi campeão mundial de Fórmula 1, único título da carreira dele, Grande Prêmio da Hungria. Ele chegou em segundo, o vencedor da corrida foi o Ayrton Senna, uma das 3 corridas só que o Senna ganhou naquela temporada, que o carro, coitado, era um lixo, aquele carro da McLaren, e o da Williams, ao contrário, era um espetáculo, né? Então tá fazendo 30 anos, vejam vocês, hein? Como o tempo passa, né? O tempo passa mesmo, né? 30 anos do Grande Leão, um dos pilotos que mais gostava de assistir, e tenho admiração por ele até hoje. O Leão merecia mais título, mas não importa, um título só tá bom. Tá bom, feliz. É um cara idolatrado lá na Grã-Bretanha, né? Quando ele aparece, multidão se forma, é impressionante. Então, foi muito legal. É uma pena quem não pôde acompanhar o Mansell ao vivo, porque era um showman mesmo, um louco, uma delícia de ver. O Mansell era maravilhoso, era um showman mesmo, era a melhor definição, né? Tudo do Mansell era espetacular, né? Quebrava o motor, era espetacular, saiu um monte de fumaça, furava o pneu, era espetacular, ele, no meio da reta ele vinha. Batia, era uma batida espetacular, tudo do Mansell era superlativo. Tudo era espetacular. Essa que você falou aí. Até a temporada que ele foi campeão foi superlativo, porque ele ganhou 9 corridas das 16 do ano. Ele fez 15 pole positions em 16 corridas, só isso. Só isso. Não, 15 não, 14, foi o 14. E ainda tiraram potência do carro dele para ele não ganhar outras. Né? Lá em Monza, quer dizer, não foi fácil, não. Mas é isso aí. Vamos responder as perguntas sobre automobilismo, né? Porque o pessoal quis perguntar só sobre automobilismo, perderam a oportunidade, né? Agora, hoje sabe eu vi Deus... as perguntas, eu vi a maioria das perguntas antes, porque eu falei, vamos perguntar coisa aí, né? Que a gente tem que se preparar, né? Se preparar, mas acho que só tem uma aqui falando de
Las Vegas, carro. Mas também é carro, né? Então, também é carro. Pessoal, dançaram, tá? Agora eu não sei quando vai ter outra oportunidade dessa, não. Vamos lá, ó. O Mário Designer pergunta: caso Audi ou Porsche tenham algum interesse de criar uma equipe de Fórmula 1, quem, no momento atual, não em 2026, vocês levariam de pilotos para lá? Tipo Verstappen e Hamilton, né? Não é fácil, não. Né? Se você considerar os contratos, você fica muito restrito. Se você não considerar contrato, que eles pagariam qualquer multa, eu levaria um piloto experiente, bom, experiente, mas não precisava ser o Hamilton ou o Verstappen, por exemplo, porque eles não vão ganhar no primeiro ano, nem no segundo. Eles devem ter um plano lá otimista para ganhar alguma coisa no terceiro, realista no quinto. Né? Então, um piloto experiente, bom, que tenha passado por várias equipes, que seja bom de trabalhar, um cara que tenha bom feedback, e um jovem, um jovem como o Piastri, por exemplo, levaria o campeão da Fórmula 2, que provavelmente vai ser o nosso brasileiro Drogovic, levaria um piloto desse jovem e um outro, tipo Alonso. Não, Alonso em 2026 vai estar de bengala. Mas é que ele falou hoje, né? Pilotos de hoje. Não, mas essa situação não vale. As equipes vão entrar só em 2026. Aí vale a pena pensar no Hamilton, porque ele já vai ter encerrado com a Mercedes. Já. Estaciona um caminhão de dinheiro na porta da casa dele e fala assim: olha, faz 2 temporadas aqui com a gente, para poder desenvolver esse carro. Aí vem você e o jovem da Fórmula 2, que, sei lá, pode ser o Drogovic. Um desses aí. É verdade. Hein? Bem pensado. Mas é que eu entendi que ele queria do momento atual. Não, ele quer do momento atual, mas o Mário Design, essa situação não existe, né? Vamos tentar ser um pouco mais realista, né? A situação eles vão entrar em 2026. Como vou contratar pensando hoje? Não tem jeito. Aí a resposta, então tá, vou contratar o Hamilton e o Verstappen. Eu levaria um cara experiente, bom e um jovem. Agora, os nomes é difícil, Mário. Como o Bruno falou, a gente não sabe quem vai estar assim em 2026. O Hamilton é uma boa, porque o Hamilton, eu tenho quase certeza que ele encerra ano que vem, final do ano que vem. Então, aí ele encerra. Mas aí, se você estacionar uma Scania carregada de euros na porta da casa dele e falar assim: olha, isso é para você. Topas 2 aninhos? Eu acho que ele topa, né? Eu acho que ele topa, sim. Muito bem, vamos lá. Rodrigo Menezes, minha dúvida é: quais os requisitos necessários para um piloto conseguir licença e pilotar na Fórmula 1? Precisa passar pela Fórmula 2 e Fórmula 3? Sendo assim, o Max entrou com 17 anos, passou por todas as categorias de base? Gosto muito do programa de vocês. O único defeito do grande Adalto é ser hater do Schumacher. É verdade, ele é hater do Schumacher mesmo. E ele é hater do Latifi também. Ele é um latifofóbico. Isso, Schumacher fóbico e latifofóbico. Isso aí. Por razões diferentes. Brincadeira, não sou hater de ninguém. Eu não tenho admiração pelo Schumacher porque ele era um vigarista na pista. Mas isso não quer dizer que seja hater dele. Odiar, nunca desejei o mal para ele. Quando ele teve esse acidente, eu fiquei chocado, fiquei triste. Esse acidente aí de esqui. Rezei pela recuperação dele, tudo. Não consigo odiar alguém que nunca me fez nada, entendeu? Não existe isso, né? Não existe isso, entendeu? Então, só não tenho admiração por causa disso. E o Latifi é uma brincadeira que a gente faz aqui, mas também não tenho nada contra ele. Ele tá lá aproveitando que é milionário e fazendo. A gente não tem nada contra ele, só não queria que ele estivesse lá, mas sorte dele. Bom, quando o Max entrou na Fórmula 1, não tinha essa pontuação que precisa hoje. Não tinha nada disso. Né? Aliás, eles fizeram isso eu acho que até por causa do Max. A situação do Max ela é bizarra, mas tem uma situação mais bizarra ainda na história da Fórmula 1, que é o Kimi Raikkonen, né? Também. O Kimi Raikkonen, para quem não se lembra, ele fez, tipo assim, 30 corridas de monoposto. Acho que 21. Antes de chegar na Fórmula 1. Imagina só. E aí eles fizeram essa pontuação. Não é obrigado a passar pela... Eu vou rapidinho aqui, ó. Eu tenho aqui
Quando você lê as perguntas antes, até aqui uma tabelinha, os caras precisam de pontuação. Por exemplo, campeão da Fórmula Indy ganha 40 pontos, que é igual ao campeão da Fórmula 2. E depois tem aquele World... Isso aqui acho que é velho. World Series, Fórmula V8, 3.5. Acabou isso, né? Acho que sim, né? Sei lá. Isso aqui era 35 pontos. Fórmula 3, Fórmula E, vai ganhando ponto, entendeu? Mas antes, quando o Max entrou, não tinha isso. Era uma coisa empírica. Eles achavam que o cara tinha condição de ganhar a Fórmula 1, eles davam superlicença. Dava superlicença. Mudaram para o Kimi, deram também. Eu acho que também nem o Sainz teria pontuação se fosse hoje para entrar. Ou teria? Não sei. Eu acho que também o Sainz teria, cara. Entrou os dois, né? O Max e o Sainz. Eles entraram, acho que juntos, né? Na Toro Rosso. Então, é isso aí. Ainda bem que deixaram, né? Porque hoje é um dos melhores pilotos. Tá aí. É isso aí. Para ser bicampeão. Errado não estavam, né? Não estavam, Vamos lá, Adriano. Com essa nova diretriz do assoalho para 2023, como pode ficar a ordem de poder para o ano que vem? Particularmente, não vejo Ferrari e Red Bull sendo afetadas, até porque seus carros foram bem nascidos. 2023? Não, eu acho que eles vão ser afetados, sim. Elas vão ser afetadas, sim, porque elas andam mais baixa do que a Mercedes anda hoje. Principalmente, as duas andam mais baixa, mas a Red Bull pula menos ainda do que a Ferrari, ainda pula um pouquinho. Pouca coisa, mas pula. A Red Bull não pula nada, entendeu? Então, elas vão ser afetadas, sim, um pouco. Vão perder um pouco de downforce. Vão ter que recuperar esse downforce perdido em outro lugar. Só que vão ter tempo para fazer isso, porque é só para o ano que vem. Então, acho que, principalmente a Red Bull, com o Adrian Newey lá, ele vai dar um jeito e o carro não vai perder, entendeu? Mas eu acho que é por causa disso. É isso aí. Vamos lá. O Carlos Eduardo Ferreira, sobre o especial, pergunta sobre o especial. Vocês poderiam falar um pouco mais do ano do Rubinho? Pelo pouco que me lembro, foi um bom ano para ele, com alguns resultados expressivos. Muito bom ano, né? O ano de 94 foi talvez uma das melhores temporadas do Rubinho, né? Na Fórmula 1. Foi. O Rubinho já tinha feito uma coisa inacreditável em 93, naquela corrida em Donington Park, que o Senna largou em quinto e fez a primeira volta em primeiro. O Senna passou os 4 primeiros. O Rubinho passou os 10 naquela volta. É verdade. Fechou a primeira volta em quarto, né? Uma coisa assim. Exatamente. Então, o Rubinho também era muito bom. Aquele acidente, eu não sei se não afetou em nada. O acidente em Imola também, né? Não afetou não. Ele fez pole aquele ano. É mesmo? Ele fez pole na Bélgica, em Spa. Fez pole na Bélgica, que é uma Jordan. Imagina vocês. A Jordan mesmo. Fez pole. Ele liderou corrida. Terminou corridas em quarto. O Rubinho, no Grande Prêmio de Imola, que a gente falou aqui em 94, ele chegou naquela corrida vice-líder do campeonato. Imagina só. Porque ele tinha feito 4º lugar aqui em Interlagos e 3º em Aida, no Japão. Ele estava com 7 pontos. Ele era o vice-líder do campeonato. Uma grande temporada do Rubinho. É incrível, porque o acidente do Rubinho, lá em Imola, na sexta-feira, foi muito mais espetacular do que os outros, do Senna e do Ratzenberger. Porque o carro dele decolou, né? Igual um avião e deu na grade. Ele pegou um pneu, não sei se chegou aí na grade. Não sei, acho que quase foi na grade. Decolou, porque ele subiu em cima da zebra. A zebra era alta, o carro decolou. Ficou sem atrito, né? Porque saiu do chão com as porque a zebra parecia um meio-fio, né? De uma rampa de lançamento. Né? Então, quem não viu o Rubinho, põe lá, porque é impressionante não ter acontecido nada com ele.
Uma história que a gente contou no especial é que o Rubinho foi um dos nomes cogitados para substituir o Senna, né, na Williams, por intermédio do Nelson Piquet, né, na época. Isso. E uma outra história que surgiu depois e que foi comprovado até por um jornalista, acho que foi o Fábio Seixas, que achou alguns documentos, muitos anos depois, é que o Rubinho era o cara para ser piloto da McLaren. Isso. Né? Ele ia assinar com a McLaren, ia fazer as 3 últimas provas daquele ano, e para 95 ele seria o piloto reserva. Agora, olha que ironia do destino. Ele não quis ir porque ele ia ser piloto reserva. A McLaren foi lá e contratou o Mark Blundell. Os titulares eram o Mika Hakkinen e o Mansell. Só que o Mansell não cabia no carro. Não cabia no carro. Aí o que aconteceu? O reserva, que era para ser o Rubinho e foi o Blundell, virou titular. Virou titular. E foi até o final do ano. Depois ele saiu, porque o Blundell, né? Não. Mas imaginem se o Rubinho tivesse tido a oportunidade de ser titular na McLaren em 95. 3 anos depois daquilo, a McLaren tinha o melhor carro do grid. E o Rubinho era mais piloto que o Mika Hakkinen. Eu acho que sim. E olha, eu vou te falar. Tem umas coisas, tem umas circunstâncias na vida, né? Que coisa. Você viu o texto que a gente publicou ontem? Ainda não vi, não. Eu vi a chamada, mas ainda não vi o texto. Então, vou contar aqui o pessoal, para quem não viu. O Schumacher entrou na Fórmula 1 no lugar do Bertrand Gachot. O Bertrand Gachot, um ano atrás, 2 anos, não lembro quando agora, daquela corrida, ele teve uma briga de trânsito em Londres. O Schumacher entrou por causa disso, né? Entrou por causa disso. Então, o Bertrand Gachot foi condenado, não pôde correr. Só que o Bertrand Gachot, antes da corrida, tinha falado para o Ed Jordan, olha, eu acho que nós temos chance de fazer a pole, nosso carro combina demais com essa pista, com um pouco de sorte dá até para vencer. Aí a polícia foi lá e tirou ele. E o Ed Jordan não tinha um tostão, e a Mercedes ofereceu uma grana, eu não lembro quanto, me falaram na época $400 mil para colocar o Schumacher no carro. E o Schumacher fez 7º, né, no grid. E eu sempre achei que esse 7º foi um absurdo. Só que o Gachot achou que dava para fazer a pole. Isso aí, o que o Schumacher fez, foi no treino, né? No treino. Para quem não se lembra, mas na corrida, o André de Césares, que era o outro piloto, ele ia ganhar a corrida. Só que o motor quebrou no final e o Senna que ganhou a corrida. Mas eu não sei se ele ia ganhar ou chegar em segundo, tá? Porque agora pode ser que eu esteja sendo traído pela memória. Mas ele estava ali na cabeça. Pô, se fosse para chegar em segundo, né? Puta resultado. Como a vida prega a peça. Acabamos de falar que o Rubinho não foi para a Williams por causa do patrocinador. Não foi para a McLaren porque ia ser reserva, mas não ia acabar sendo titular. Né? Essa da McLaren, eu acho... O Rubinho nunca vai admitir isso, mas eu acho que ele deve olhar e falar... que agada. Mas também, como é que ele ia imaginar que ia acontecer isso? Não ia, mas assim... Porque eu não sei, eu não lembro. Eu não me lembro se na época essa contratação do Nigel Mansell já era decidida. Entendeu? Porque se fosse, dava para imaginar que o Mansell não ia ficar... Assim, tudo bem, ele poderia ficar 1 ano no máximo, mas, pô, aí você encara 1 ano de piloto reserva. É que eu acho que talvez não fosse. Eu acho que talvez o contrato dele era para ser reserva e ele não sabia quem ia ser o piloto companheiro do Mika Hakkinen e aí ele não quis arriscar, né? Provavelmente. Mas eu acho que ele deve olhar para trás e falar assim, ai, meu Deus. E o Schumacher entra justamente numa equipe pequena que, naquela corrida, o carro era um dos melhores do grid. O André de Césares, que era um completo maluco. Olha, a maioria aqui não viu o André de Césares, né? A maioria não viu. Vira um Pastor Maldonado. Você pega o Pastor Maldonado, vezes 5. Que Pastor Maldonado é um anjo perto do André de Césares. É um anjo perto do... O de Césares tinha um cacuete, né? Que ele ficava... Cacuete, ele tinha uns 20, cara. Ele entortava. Imagina... Olha como a Fórmula 1... Olha como a Fórmula 1 era... Nem que ano era. Que ele saiu do carro e ficou encostado no guarda-reio e a câmera... esqueceu a corrida e começou a focalizar ele só para mostrar os tiques.
E olha como a Fórmula 1 era um negócio mambembe, né? O cara tinha super licença e ele tinha um cacuete que, tipo, ele tipo, quase com paralisia cerebral, facial. Ai, que maravilhoso. Completamente alucinado, André de Sá. Ai, sensacional. Vamos para frente, porque senão a gente começa a entrar aqui e não para mais. Ó. Vamos lá. Plínio Rodrigues, boa tarde. O que vocês acharam do novo carro da Fórmula E Gen 3? Ó, saca aquele jogo de Nintendo que tinha antigamente, F-Zero? O Adalto não sabe. Da minha época, que eu era menino, tinha um jogo que chamava F-Zero, que eram umas navezinhas, assim, igualzinho. Carro novo. Mesma coisa. Horrível. Eu vi foto horrível. Eu acho Parece horrível. Por que as coisas elétricas... Por que coisa elétrica, carro... Por que precisa ser feio? Não sei, cara, não sei. Responde, por que precisa ser feio? Por que precisa ser um troço esquisito, que é pretensamente futurista? Então, mas acho que tá aí a resposta. Pretensamente futurista. Por que não pode ser normal, um carro de corrida normal com motor elétrico? Pronto, já estava ótimo. Não, mas aí tem que parecer uma nave. Tá bom. Isso. É o Batmóvel piorado, muito piorado. Muito mais o Batmóvel do que esse. Vamos ler geração 3. Ai, meu Deus, vamos lá. Helber. Hoje não vou fazer a pergunta, só mandar um grande abraço a vocês, que esse podcast tem a vida longa. É isso aí, muito obrigado. Obrigado. Murilo Carvalho. Pergunta que gostaria de fazer há tempos. É possível de malandragem uma equipe utilizar um jogo de rodas, pneus mais leve que o normal, no stint no meio da corrida? Olha o brasileiro, ó o brasileiro tentando achar brechas no regulamento. O carro larga e termina a corrida com jogos de pneu com peso normal, mas no stint do meio a equipe poderia trocar os pneus e colocar um jogo 4 quilos mais leve. Se a FIA fiscaliza isso daí. Fiscaliza. Todos os pneus usados, né, junto com as rodas, voltam para a Pirelli. Entendeu? Não, mas é que eu acho que ele está falando da roda, né? O pneu não tem jeito, mas ele deve estar falando da roda. Mas eu acho que deve... A roda vai junto, é a Pirelli que coloca e tira a roda do Então, pneu. Eu acho que deve ser uma coisa assim, ó. Quais os pneus e rodas que vocês vão usar na corrida? Esses aqui, me dá aqui, eu vou homologar aqui, aí fiscaliza tudo e põe lá num cercadinho, só pode ser aquilo. E fica o cara lá vigiando, né? Sim, e a equipe não pode tirar nem colocar pneu em roda. É a Pirelli que faz isso. Aí, ó. Entendeu? Isso é uma informação importante. É a Pirelli que faz isso. Então, esquece. Não tem como fazer isso. Não tem, Murilo. Bem... Uma boa tática brasileira. Uma boa tática brasileira, mas não vai colar. Não vai colar. Se for aqui no Brasil, aqui, ó, na Fórmula 4... E tem que ficar esperto. Na Stock, hein? O pessoal tem que ficar esperto, que pode ser, hein? Então, tomara que ninguém das equipes esteja ouvindo esse podcast, que eles vão fazer isso. Vamos lá, Leandro Almeida, saudações pernambucanas, é isso aí. O que vocês acham que seria interessante a Fórmula 1, se vocês acham que seria interessante a Fórmula 1 criar uma corrida especial com uma duração maior, e com uma unidade de potência que seria usada apenas nessa corrida? O Adalto já falou aqui, Le Mans, né? Le Mans, eu falei aqui, eu não sei que loucos foi, mas eu faria Le Mans, né? E com reabastecimento, nem que fosse uma coisa mais amadora ali para reabastecer, mas eu faria Le Mans uma corrida, sei lá, de umas 3, 4 horas de duração. É isso aí. Faria Éder no Quebec, hoje é mais para dar os parabéns pelo primeiro semestre de muito conteúdo aqui no Auto Racing, muitos esforços. E ele pergunta, tema livre, é biscoito ou bolacha? Isso é uma polêmica. Para mim, biscoito é quando é salgado e bolacha quando é doce. Não sei se é isso. Essa polêmica ela é muito entre São Paulo e Rio, né? Mas em Minas é biscoito mesmo. É biscoito? É biscoito. Não tem bolacha lá? Não, que eu saiba, não. Você que é de Minas e de outras regiões, em BH, eu que sou, né, de lá, eu conheço só biscoito mesmo. Sabe aquele que parece de ar, que tem salgado e doce? Polvilho? De polvilho. Aham. Então, aquilo a gente chama aqui de biscoito. É biscoito.
Mas aquele recheado de chocolate, aí vocês chamam de bolacha. Bolacha. Lá também é biscoito em BH. Lá também é biscoito? É. Então, mas talvez... é que a diferença é que entre cariocas e paulistas isso é motivo de discussão. A gente estaria aqui falando, claro, a gente lá de BH fala, quer que seja bolacha? Tá bom, então seja, que se dane, não interessa. Muito bem, vamos lá. Romeu Silva Las Casas, com essa bagunça de pilotos da McLaren, corre um risco dos pilotos ficarem insatisfeitos com essa situação e pularem fora da equipe? O contrato, né? O Norris vai pular fora da equipe? Está falando da McLaren na Fórmula 1? Acho que ele está falando de McLaren em geral. McLaren em geral. Não, o Norris não vai pular fora da equipe, ele acabou de renovar o contrato longo, vai ganhando mais do que ganhando com o piloto de ponta. Norris não tem nem vitória e ganha com o piloto de ponta, apesar que o desempenho dele, na minha opinião, é de piloto de ponta. Então, eu acho que não. Agora, o Ricardo, se quiser pular fora, a McLaren vai mandar rezar missa, para não precisar pagar 20 milhões de dólares para ele. Acho que não, acho que não. Isso já aconteceu várias vezes antes, viu? Não é uma coisa inédita. Outro dia mesmo, aquela Monicha da Sauber, não tinha 3 pilotos também? Foi aquela confusão lá com o Van der Garde, o nosso amigo lá da Índia agora, como chama? Ericsson, e o brasileiro, né? Acho que sim. Felipe Nasser, Nasser, tinha 3 pilotos também. Um deles entrou na justiça, acho que foi apareceu na Austrália com liminar, foi aquele Guido Van der Garde, né? Guido Van der Garde, isso. Entendeu? É isso aí. É isso aí, acontece. O André Aires pergunta como o MGUK irá gerar 469 HP se a energia das frenagens durante a volta são insuficientes para isso. Informação de um ex-engenheiro da Renault. E ele diz aqui que a Mercedes diz que detectou pela telemetria do Leclerc que o mesmo sem o pé no acelerador, o carro mantinha o motor em giro. Pergunta se isso seria ilegal, se o Dude disse algo a respeito. Primeiro falar do MGUK, o MGUK não é só MGUK, está aumentando também, aumentou muito o ERS, a capacidade de armazenamento de energia. Vai aumentar bastante, acho que 35%, não sei. Nós vamos até colocar um vídeo, se você puder marcar o tempo aí, eu te agradeço. A gente coloca um vídeo aqui em cima, ou aqui em cima, para o pessoal ver. Que está em inglês, tá? Está em inglês. Mas vai ter energia à vontade para gastar, não vai ser pior que hoje, vai ser até melhor, vai aumentar a eficiência do motor. O motor vai gastar, inclusive, menos gasolina, vai gastar mais ou menos 75, 80 litros, hoje é 110. Então, e vai gerar, não é só o MGUK que vai gerar mais cavalos, né? Quase metade dos cavalos aí. Ele vai gerar também, vai ter um ERS maior e a bateria também vai ser maior, entendeu? Isso hoje, né? Isso hoje. Em 2026, provavelmente a bateria não vai precisar nem ser maior. Talvez ela seja menor com o dobro da capacidade do que é hoje e mais leve, entendeu? Nós estamos falando de uma coisa daqui 4 anos só, né? 4 anos hoje no mundo é uma vida em termos de tecnologia, né, Bruno? Eu sei. Então, é isso, vai ter à vontade. E o negócio do Leclerc é o seguinte, o problema é o seguinte, o acelerador não é mais cabo, né? O acelerador não é por cabo. Então, na hora da batida pode ter dado algum pau ali, e o acelerador travou, entendeu? Travou no final, pode ter acontecido isso. Provavelmente a FIA a FIA deve ter feito uma avaliação, e se não fez, alguma equipe pode pedir, entendeu? Poderia ter pedido, agora já passou, né? Mas poderia ter pedido, entendeu? Então, mas eu acho que não. Eles estão falando isso que talvez a Ferrari tivesse controle de tração, alguma coisa. Mas daí, se bate, né? O controle de tração não tem como. Vai acionar por quê? Não vai acionar, ao contrário, o controle de tração aciona quando o cara acelera muito para. Então eu acho que não deve ter sido uma coisa
Um pau que deu por causa da batida, sei lá. Agora, que ele entrou mais forte, nós mostramos aqui imagens, tudo. Ele entrou mais forte na curva, entendeu? E por isso que ele escapou e bateu. Freou depois, tudo. Então. É isso aí. Tadeu, boa tarde, Adalto. Já passamos da metade das férias e quero saber se o bate-papo com o Mate já aconteceu. E se houve alguma conversa com o Dude também em agosto. O pessoal cobra mesmo. O pessoal cobra, Olha, o Mate, coitado do Mate, rapaz. Ele foi para. Eu tinha falado, né? Ele foi lá para a Riviera Francesa com a namorada. Não sei, né? Aquela viagem muito chata, né? Muito chata. Só que a namorada ficou doente no terceiro dia. Acontece também, né? Ficou doente, pegou uma intoxicação, sei lá o que foi. Comeu um camarão estragado. Talvez, que nem aconteceu comigo em fevereiro. E estragou a viagem, tudo. Falei com ele depois rapidinho, tava puto. Já voltou a trabalhar. Então, não sei quando é que nós vamos conseguir falar. Nem com ele, nem com o Dude. Os dois estão trabalhando bastante, porque tem essas alterações agora, né? Para essa semana que vem, né? Se esse domingo ou outro já, né? Que volta, né? Que volta, não é isso? Eu não sei, acho que é. Passa rápido, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. GP da Bélgica, dia 28 de agosto. Então, é outro domingo, sem ser isso. É outro domingo. É isso aí. Já estão trabalhando, entendeu? Então, não sei quando é que nós vamos conseguir falar. Nunca, como eu falo, né? Nunca prometo nada, porque não depende de mim, depende muito deles, né? Se dependesse de mim, a gente falava todo dia. Mas não dá, tem que esperar para ver quando é que vai dar. Vamos lá. Bruno Alves, Adalto, em relação ao Pérez e sua perda de rendimento, você tem alguma informação sobre ele estar usando o novo assoalho? Agora as equipes têm que atualizar a FIA todas as atualizações feitas nas sextas-feiras de treinos. Me parece que não existe introdução de novo assoalho no carro dele. Não é novo assoalho, Bruno. É uma prancha. É a prancha que vai no meio do assoalho. Não é atualização aquilo. Aquilo é a regra. Não tem atualização, tem regra. A regra manda que tem uma prancha ali, e a prancha tem, só que a prancha está cortada no meio e ela, na parte de trás, flexiona. Né? Pelo menos é o que dizem que está acontecendo, por isso que a FIA lançou essa diretriz 039, que vai entrar em vigor agora em Spa. Então, se a Red Bull estava fazendo alguma coisa ali, ela não vai falar para a FIA que estava contra a regra e agora está testando com a regra, entendeu? Então, isso aí nós nunca vamos saber. O que nós vamos saber, o que vai dar para saber é se perder muito desempenho agora na Bélgica, em Spa. Na Bélgica. Era isso, né? Não tem outra explicação, era isso. Se perder muito desempenho. Se perder pouco desempenho, também, porque a gente não sabe quanto isso ajuda. Né? Se ajuda 1/10, 2, 3, meio segundo. Ninguém sabe. Sabe que ajuda. Né? Eles falam em 0,2. Né? Mas até aí eles também chutam. Né? Eles não têm certeza absoluta. Né? As equipes que não usam falam que isso ajuda pelo menos em 0,2. Mas eles não têm certeza absoluta. Então nós vamos ter que esperar mesmo Spa para ver se vão perder, quanto vão perder, se já não achar outra solução para isso. Vamos ver. Não dá para a gente ficar chutando aqui, entendeu? Se eu chutar 10 coisas, uma eu vou acertar. E aí, logo depois da corrida, tá vendo como eu falei, né? Não, então não vou chutar nada, né? E vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. O Siegfried. A AlphaTauri não poderia aproveitar alguma dica da Red Bull, visto que estão muito atrás, como foi o caso da Mercedes Rosa? Discretamente, visto que são o mesmo dono. Já deve aproveitar, né? É que ali a questão é que a estrutura é menor, né? É menor, os projetos são diferentes, não pode ser o mesmo projeto. Eles já chegaram, quando o Vettel ganhou aquela corrida de Toro Rosso, por exemplo, o carro era exatamente igual ao da Red Bull. Né? Pintado com motor Ferrari, que era melhor do que o motor Renault, pintado com outras cores. Né? Então, depois proibiram isso.
A Toro Rosso não tinha ela não tinha nenhum cara lá, um diretor técnico, um cara mesmo, um projetista, para você ter uma ideia. Uhum. Depois disso ela contratou, inclusive teve lá o James, esse que está na McLaren hoje, que é muito bom, passou por lá, esqueci o nome dele agora. É isso, mas aproveita a dica, não tem dúvida que aproveita a dica, mas o problema é que o projeto é diferente, né? Então, o Adriano dá dica, que dica que ele vai dar num projeto diferente do dele é complicado. É difícil. Vamos lá, o Rodrigo Figueiredo da Costa. Boa tarde, grande Adalto e Bruno do kart, cansado. Eu tenho que admitir que sim. Pedindo para cobrar do nosso amigo da edição fazer mais cortes do podcast, que está falando que ele chegou até aqui por causa do corte do podcast do Senna, da explicação da tocada. Muita gente chegou aqui, né, por causa daquele corte lá. Já está com quase 1 milhão aquele... A minha pergunta é em relação ao Williams, será que existe alguma projeção do Calvário acabar? Vocês têm algo para compartilhar que possa animar a pobre pessoa que ainda torce para ela? Precisa de dinheiro e planejamento, né? Dinheiro vai ter. Isso. Planejamento a gente não sabe porque esse fundo aí que comprou o Williams não exatamente é especialista em Fórmula 1, né? Exatamente. Então, eu acho que é esse o problema. Eu acho que a Williams está lá para ser vendida, né? E quem comprar a Williams vai ter que injetar uma grana lá, além da compra da equipe, para atualizar a estrutura da Williams e aí realmente poder competir, para pensar em competir na frente. Por enquanto, o jeito que está, não tem a menor condição. Mesmo com a grana que vai entrar, agora começa a entrar esse ano já, quer dizer, eles já estão falando, inclusive, se livrar do Latifi, ó, como já não... A Fórmula 1 já está querendo se livrar de piloto pagante, ó. Aí, ó, que maravilha. Ok, já é um progresso, entendeu? Se livrar do Latifi, pegar um piloto bom, entendeu? Que já ajuda, mas tem que atualizar. Essa empresa que comprou, ela comprou para vender. Certinho, comprou na hora certa, a equipe estava indo à falência, pagaram uma grana até boa pela equipe, deixaram a família Williams tranquila para o resto da vida, para a próxima geração, inclusive, né? Mas é pouco perto do que já vale hoje. Já vale hoje, né? Então, eu acho que eles estão esperando para vender. A hora que alguém chegar lá para comprar, eles vão ter chance. Eu pensei até que a Audi, viu, Bruno? Fosse preferir a Williams do que a Alfa Romeo. Né? Talvez o fundo tenha pedido muito para a Audi, não sei. Porque a Audi primeiro foi na McLaren. Ofereceu 650 milhões de euros. Nem pela equipe inteira, por uma parte da equipe. Né? Olha o que já valorizou as equipes de Fórmula 1. É uma coisa absurda. É impressionante. Então, talvez a Williams tenha... Esse fundo aí tenha errado aí no cálculo, tenha pedido muito para a Audi, por isso que eles estão praticamente fechados com a Alfa Romeo. Eu pensei que eles fossem primeiro na Williams. Mas eu acho que a hora que vender para alguém que... né? Porque eu acho, Bruno, aí já é um achismo meu... Eu acho que, fatalmente, a Fórmula 1, mais montadoras vão querer entrar na Fórmula 1. Ainda mais agora com o novo regulamento. Como que a Fórmula 1 está crescendo no mundo, é impressionante. Já tem pacote para Las Vegas pro ano que vem. Não sei se você chegou a ver isso. Tem um hotel o Hotel MGM grande, a pista vai passar na frente dele. Então eles estão fazendo pacote... Eles vão comprar 25 milhões de dólares em ingresso e vão fazer pacotes de até 100 mil dólares para as pessoas ficarem em quarto na frente da pista, poder entrar, até aquele negócio de box para poder entrar no box, piloto, falar com o piloto, não sei o quê. 100 mil dólares por cabeça. Entendeu? E vai ter gente pagando, né? Porque o que tem de nego rico, né, no mundo hoje em dia, né? Exatamente, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa realmente impressionante.
Impressionante. É isso aí, vamos lá. Fatalmente, outras montadoras vão para a Fórmula 1. Eu acho que vai virar um lugar de montador e vão ficar, porque é uma vitrine, não gasta mais aquele dinheiro que gastava antes. As montadoras entravam e saíam da Fórmula 1, porque elas chegavam lá, metiam 500 milhões de dólares no ano, 500 milhões no outro, 500 no outro, e faturavam 50 e não ganhavam nada. Então é lógico que sai. É lógico que sai. Agora, você entrando lá, tendo um teto de orçamento, que ainda vai abaixar mais do que esse, tendo essa audiência que está subindo, entendeu? Tendo uma premiação que pelo menos te retorna esse teto de orçamento, não tem razão de você não ficar lá um tempão, entendeu? Agora, um parênteses, né? O que é uma gestão moderna, né? Porque o Bernie Ecclestone, ele tem todos os méritos do mundo lá, que ele fez com a Fórmula 1 e tal, mas no final ali, a Fórmula 1 estava minguando, né? Sim, estava minguando. Eu lembro que em 2015, aquele GP da Austrália de 2015, quase que não tinha carro para encher o grid, né? Uma coisa bizarra, assim. Eu estava temendo pela Fórmula 1 a Liberty, em 4 anos, virou um negócio de ponta cabeça, né? É incrível, realmente incrível. Gestão é tudo, meu. É isso aí. Vamos lá. Fausto Silva. O que falta para a Fórmula 1 adotar um carro de fórmula para ser usado como safety car? Não seria mais interessante? Olha, É boa ideia, Fausto. Só que hoje, a Fórmula 1, hoje tem a Mercedes, que é a equipe, e a Aston Martin, que é a equipe, né? Provavelmente vai entrar uma Ferrari também com safety car uma hora. Não, mas eu acho que ele está falando de adotar um carro mesmo de Fórmula 1 mesmo, um carro. Não, mas acho que eles não fazem isso porque eles querem, promover. Não, e outra coisa, o safety car não é um carro de competição. Sim, O safety car é um carro que ele existe para fazer algumas determinadas funções dentro da pista. Então ele tem que funcionar rápido, né? Assim, tem que sair, tem que ter capacidade de andar ali por fora da pista, às vezes, né, eventualmente passar perto da grama ali e tal. Vão 2 caras dentro. Vão 2 caras, né? Entendeu? Se precisar fazer um primeiro socorro, eles são capazes de fazer. Colocar um Fórmula 1 não daria para fazer isso. Fora a parte promocional, que também acho que ficaria prejudicada. É isso aí, vamos lá. O doutor Shira, grande doutor Shira. Vamos lá, grande. Como é que será possível os motores de 2026 serem 50% elétricos se irão retirar metade da recaptação de energia que temos dos motores de agora? Será que farão um gerador dentro do motor para transformar a gasolina em energia elétrica ou os carros terão uma tonelada só de baterias? Isso não deixa a Fórmula 1 uma Fórmula 1 cada vez mais artificial e com risco de perderem o posto de carros mais rápidos do mundo? Mas, Tira, se você está vendo o programa desde o começo, respondemos lá atrás para o André, né? A capacidade não vai abaixar, a capacidade vai aumentar até, entendeu? De captação, aumentou o ERS, aumentou a bateria, então não vai ter esse problema, né? E a Fórmula 1 tem que ir para frente, ela não pode pensar para trás. A gente tem que parar com isso. Nego aí pedindo motor V10 de volta, motor V12. Esquece, isso não tem futuro. A Fórmula 1 tem que estar sempre pensando no futuro, né? Então, isso não vai acontecer. Não sei se tem, eu não vi todas as perguntas. Tem alguma pergunta de som, Bruno? Se o som vai melhorar? Eu não vi, acho que não. Porque existe essa possibilidade, porque o que abafa muito hoje o som da Fórmula 1 é o MGUH, que vai sair fora. Tudo bem, o motor vai ter vai ter mais eletricidade do que tem hoje, mas ele tem hoje um abafador ali, né, que é o MGUH. Ele é um abafador total. Tirando isso, eu acho que aumenta o som, viu? Eu ainda não tenho essa certeza, porque vai gastar menos gasolina, então o motor vai, em vez de gastar 110 litros, vai gastar 80, mais ou menos. Mas então, eu não sei se vai aumentar o som. Mas eu acho que essa é uma pergunta que eu não saberia responder. Mas a questão de que a Fórmula 1 vai ficar mais artificial, não existe isso de artificialidade. Pessoal, doutor Shira e pessoal, automobilismo é artificial.
Automobilismo frase forte. Frase forte. Isso. Automobilismo é artificial. O que não é artificial é atletismo. É o cara que vai na pista, né? E vai correr 100 metros, 200, 400, 800 metros, maratona de 40 quilômetros. Isso não é artificial. Você pega o homem e põe ele numa máquina e vamos ver quem vai chegar na frente. Pronto, é artificial. Entendeu? É artificial. Tem o que você vai fazer com a máquina. Quanto ela mais parecida for com a máquina que você usa no dia a dia para se locomover, o seu carro, né? Acho que mais você tem uma ligação com aquilo, né? Mas é fácil de você entender uma ligação, vamos dizer assim, mais até espiritual com aquilo. Mas não deixa de ser artificial. Então, é artificial. O importante é que as regras sejam cumpridas. Porque daí, se todo mundo tiver condições parecidas, vai ganhar o melhor, entendeu? Uhum. A minha opinião sobre automobilismo sempre foi essa, não é de agora. Sempre foi essa. Esses carros de hoje, perto dos carros se eu pensasse assim, eu não teria visto. Eu teria parado de ver Fórmula 1 no começo da década de 80, quando começou a entrar eletrônica nos carros. Eu comecei a ver Fórmula 1 em 72, quando os carros não tinham nada. O volante dos carros era um volante que você comprava na rua. Era um volante pequeno que não tinha um botão. Tinha um botão de ligar e desligar. Não tinha nada. Exatamente. O motor era uma coisa bruta, que você acelerava e ele jogava 500 cavalos nas rodas em 2 segundos. Aspirado. O carro pesava 500 quilos. Hoje pesa 1 tonelada com combustível e tudo, e piloto e tudo. O carro está perto de 1 tonelada. Pesava 500 quilos. Então, o carro foi mudando porque o mundo foi mudando, entendeu? Então, é isso. Não tem artificial. Sempre foi artificial e vai continuar sendo artificial, entendeu? O importante é que o melhor ganhe. Que acontece na Fórmula 1. Os melhores que ganham. Geralmente são os melhores que ganham. Você fala, você pode até falar, tem os piores campeões? Sim, entre os campeões tem os melhores e os piores. Mas você não vê piloto ruim sendo campeão de Fórmula 1. Não existe. Nunca aconteceu e não vai acontecer. Entendeu? É difícil, né? Não vê piloto ruim entrando na Fórmula 1, né? Entrando sim, mas também não dura. Fica lá, para acabar o dinheiro. Não, mas é muito raro um piloto ruim. Ruim é raro mesmo. É difícil. Você é um piloto médio. Mas também nem o médio fica, acaba o dinheiro e ele vai embora. É isso aí. Vamos lá, ó. Carlos Pereira. Apenas gostaria de deixar a sugestão de convidado para um futuro Loucos, o Ricardo Penteado, brasileiro que foi engenheiro-chefe de motores da Renault por vários anos na Fórmula 1. Eu não conheço, mas podemos pesquisar aí para trazer nos próximos especiais de início de ano, né? Vamos lá, o Ranieri França. Se confirmando o título do Max, vocês acham que a temporada ficará mais lembrada pelos erros da Ferrari do que pelas grandes atuações do Max? Sinto que isso ocorreu em 2018. Quando se fala em 2018, se lembra mais dos erros de Vettel e Ferrari do que das grandes atuações do Hamilton. Isso é muito comum, né? Geralmente você se pauta sempre pelo fracassado do que pelo vitorioso, né? O jornalismo faz muito isso. É errado. Mas acontece. Você pode ver no futebol aí, é sempre assim, né? O time que perdeu, porque tá em crise, porque não sei o quê. Aí ficam aquelas mesas redondas intermináveis, né? Discutindo. E o time que ganhou, que na real, né? Foi lá e fez o trabalho dele, né? Passa batido, né? Em Copa do Mundo eu só vi acontecer isso uma vez, Bruno. Em 82... quando, na minha opinião, foi o segundo melhor time que eu vi na minha vida, aquela seleção brasileira de 82, que perdeu da Itália, que se jogasse 100 vezes, ganhava 99 vezes, ganhava da Itália. E perdeu justamente aquele jogo. O segundo melhor time que você viu na sua vida, seleção brasileira de 82. Eu perguntaria qual é o primeiro, mas todo mundo sabe que foi o Cruzeiro em 2003, né? Então, a gente não precisa nem perguntar uma coisa dessa, não é? Seleção brasileira de 70, que nem preciso falar aqui. Você pega do meio para frente,
é um absurdo. Os jogadores são todos eles craques, que não tem um hoje brasileiro que chega aos pés de algum daqueles jogadores do meio do campo para frente no Brasil em 70. Não tem nenhum. Mas você leva em consideração... reserva daquele time, terceiro reserva. Mas você leva em consideração as marcações, assim como mudaram, a velocidade do jogo, ou é uma opinião apaixonada que não leva em consideração tecnicismos? Eu levo em consideração tudo, porque aquele time, naquele tempo, ele estava à frente dos outros. Então, mas você acha que se esses caras... Olha a gente polemizando em cima de futebol, olha que loucura. Você acha que se esses caras chegassem... Pô, o Gerson, vamos pegar o Gerson. O Gerson fumava, entendeu? O cara fumava antes de entrar no campo. Vários fumavam, não é só ele. O Malborão, filtro amarelo, o cara lá no aquecimento... fumando. Aí o cara entrava no campo lá em 1970, jogar contra o Peru. Aí ele dominava a bola no peito, botava na grama. Aí olhava o Pelé passando lá na frente. Aí ele pensava, vou dar um chute aqui que eu vou fazer o lançamento, a bola chegava lá. O cara... Você acha que esse cara jogaria hoje, no futebol de hoje? Mas, olha, sou mais... Na hora que ele matasse a bola no peito, já vinha 5 em cima dele e matava. Pá! Eu troco Gerson por todos os jogadores do Corinthians de hoje. Todos. Eu tô falando isso porque eu sei que eu vou ser xingado demais por falar isso, mas alguém tem que falar, né? Alguém tem que todos. Deixa o Gerson e o goleiro e troca todos. Aqueles pernas de pau. Que, aliás, aproveitar hoje que o pessoal não falou, mas vamos falar nós. Eu vi o jogo do Corinthians que eu não vi há muito tempo. Aí, ó. Ontem, deu sorte, né? Que o Corinthians estava uma porcaria, mas deu sorte, né, pro Corinthians, né? Fazia uns 10 anos que não jogava tão bem. Quando pra cima, né? Sufocando o adversário o jogo inteiro. Sabe que eu gosto? Sabe que eu gosto disso? É porque assim, a imprensa brasileira nacional que analisa futebol é ultra mega resultadista, né? Tipo, ninguém analisa a performance, que é o que a gente faz aqui, com uma outra exceção aí de jornalistas que falam de performance, o resto... Aí, assim, o técnico do Corinthians, que é um português, ele estava sendo ameaçado aqui. Teve um cara que perguntou para ele na coletiva, uma pergunta absolutamente ridícula, você não tem medo de ser mandado embora, né? Aí agora... Esse cara é sensacional. Que esquema tático. Espetacular. Não, isso aí... quê? O Tite vai sair da seleção brasileira? Técnico do Corinthians no lugar dele. Esse cara é sensacional. A imprensa brasileira que analisa futebol, parabéns para vocês. Vocês são fantásticos. Desempenho. São incríveis. Ontem fez 4, mas podia ter feito só 2 e ir para pênalti. Ou podia ter feito 5, mas jogou bola. Foi para cima, sufocou o adversário. Deu espetáculo para a torcida. A torcida foi junto, porque é o time que leva a torcida, não é a torcida que leva o time. Não, Acho que é o time que leva a torcida, né? Então eu não via isso há uns 10 anos, contando o título mundial. Em 2012, que era para ser uns 4-5-1 para o Chelsea. Se não é o caso, me fazendo milagre. Mas isso sempre acontece, né? Quando esses times brasileiros vão jogar lá. Você lembra o Inter? O Inter foi jogar com o Barcelona lá. Passou massacre do Barcelona. Aí o Inter deu um ataque, os caras do Barcelona tudo morto já, né? Acabado, tentando fazer gol. Aí o Inter foi lá. Um ataque e fez 1-0. Maravilhoso. Entendeu? Isso aí é coisa que acontece. No futebol faz parte, né? Mas eu, torcedor, eu gosto de ver time que vai para cima, que sufoca o adversário, e o Corinthians não fazia isso, sei lá. Eu não lembro qual foi a última vez. Eu não lembro, entendeu? Então eu adorei. É isso aí, espetáculo para mim é isso. Onde a gente estava aqui no nem sei, vamos passar para frente, porque nós já falamos de futebol, entendeu? Demais, e o povo já vai xingar a gente demais. Que eu polemizei muito aí com o negócio de Gerson e tal. Mas só pensem no que eu falei, só peço que pensem. Depois vocês me falam o que vocês acham. Vamos lá. O André Almeida. Nossa. Ô, Bruno, deixa eu falar uma coisa. Quem tem minha idade viu, tá? Eu tenho 60 anos. O Pelé, quando ele vinha na corrida, ele subia de cabeça mais alto do que o goleiro com a mão. Tem uma foto do Pelé no Maracanã, acho que é contra o Flamengo, que tá a bola, o goleiro no ar com o braço esticado e o Pelé de cabeça acima da mão do goleiro.
Então você vê que o cara estava quantos anos na frente? 50 anos na frente? Como é que um cara de cabeça sobe mais que um goleiro com braço? Obviamente, esse goleiro também está precisando treinar, né? E o Pelé tinha 1,74 m. Não é que o Pelé tinha 2 metros de altura. O Pelé tinha 1,72 m, acho. Ele era, para os padrões de hoje, baixinho. Né? Piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1. Né? Depois desse programa, eu acho que a gente vai achar melhor falar de política. Mas vamos lá, ó. André Almeida, a mudança da data do primeiro GP, do primeiro jogo da Copa, bagunçará muito a logística e isso poderá mudar a data do GP de Abu Dhabi? E se podemos esperar coisas boas com esse novo regulamento dos motores para 2026? Esse aqui nós já falamos, né? A pergunta 2. Na data não, eles estão falando em fazer a corrida mais cedo. Né, do que o normal. Mas olha, a diferença são 4 horas. Eu não acho que precisaria fazer isso, entendeu? Eu acho que mudar o dia da corrida de Fórmula 1 causaria um problema muito maior do que mudar algumas horas. Não sei. Mas mesmo mudar horas, não sei se precisa. São 4 horas de diferença. Eu acho que não precisaria, mas sei lá o que eles vão fazer. Né? Eles vão dar um jeito, né? Isso aí. Vão dar um jeito. O Fernando. Um e-mail aqui, não vou ler o e-mail, senão o pessoal vai ficar mandando e-mail para ele. O Adalto, com o Vettel se aposentando e o Hamilton já no fim da sua carreira, sendo eles os pilotos que mais se posicionam sobre outros assuntos, a Fórmula 1 corre o risco de ficar sem piloto que se posicione, ou você vê algum outro piloto assim? Olha, dizem que o Russell é assim. O problema é o seguinte, né? O Vettel e o Hamilton, eles têm voz porque eles têm muitos títulos. Eles são grandes, eles são assim, como se diz assim, a cara da Fórmula 1, né? Isso, Eles têm muitas vitórias, muitos títulos. Isso geralmente, isso é que dá a cara para eles, dá a voz para eles, entendeu? Então, com eles dois saindo, isso tem que passar para quem tem título lá, entendeu? O Verstappen provavelmente vai ser bicampeão. Só que o Verstappen o Max não, o Vespa não é muito assim. Não é muito assim, né? Eu vejo ali o Russell, mas tem que ganhar título. O Sainz tem que ganhar título, entendeu? Você vê mais alguém? Eu acho o seguinte, sabe? Sempre vai existir alguém disposto a falar, a representar alguma coisa. Agora, é isso que você falou, a relevância de quem está falando é muito importante, né? Lógico. Vamos pintar outros campeões, né? Eu não vejo Verstappen com esse perfil de levantar a bandeira, que não tem nenhum problema, atenção, né? Porque pessoal, eu me lembro que naquela época que estava o pessoal ajoelhando, né? O Verstappen não se ajoelhava. E aí vem um monte de gente no Twitter, né? Falar, porque o Verstappen é racista, não tem nada a ver. O cara que não ajoelha não é porque, entendeu? Ele tem o problema dele, se ele não quer ajoelhar. Tá? Eu prefiro os que fazem isso, mas não está errado os que não fazem. Não, também acho. O Verstappen não tá fazendo nada de errado, tá lá seguindo a vida dele. Mas vai surgir outros. O Verstappen é um cara mais na dele, né, meu? Vão surgir outros aí que vão ser engajados mas eu acho importante se engajar. O cara que tem relevância, é importante se engajar, entendeu? Não só na Fórmula 1, como qualquer esporte. Né? Lá na NBA, os melhores, e tem muito lá, melhores, né? Tem uns 20 lá que tem uma voz impressionante. O que eles falam dá uma repercussão impressionante. A NFL é assim também. Então eu espero que apareçam mais pilotos assim com o tempo. Acho que o Hamilton e o Vettel talvez tenham sido os pioneiros, né? Porque eu não lembro antes deles pilotos falando de outras coisas que não fosse automobilismo. Não lembro. Tem que puxar pela memória, né? Tem que puxar pela memória. Eu me lembro de engajamento assim, em segurança, né? O Senna, né? Era um desses, né? Segurança, sim. Começou com o Stewart, o Emerson Stewart, depois Lauda, muitos pilotos entraram nisso, né? Depois o Senna, mas sobre outros assuntos, fora da Fórmula 1, eu não lembro. Eu acho que o Hamilton é o pioneiro e logo em seguida o Vettel, entendeu? É isso aí.
Sei. Vamos lá, ó. Marçal Kawai Prado. Lendo a reportagem publicada por você sobre a regra de motores de 2026, ficou uma dúvida sobre as regras atuais. Hoje, os motores de combustão podem ter qualquer medida de diâmetro e curso dos pistões, desde que obedeça ao limite de 1,6 litros? Boa pergunta. Eu não faço a menor ideia, né? Eu diria que deve ser uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta, mas, Marçal, é o seguinte... tem uma lógica na sua pergunta, mas tem uma lógica também no diâmetro versus o curso, né? Para você... Quando o curso é menor, você tem mais torque, né? Então, é um motor que dá mais torque, mas não gira tanto, né? O motor tem que girar 11 mil giros. Então, eles fazem uma conta, né, para esse equilíbrio entre velocidade e torque seja o melhor possível, né? Então, eu acho que não vai mudar. Eu acho que não vai mudar do que é hoje o diâmetro versus o curso do pistão, entendeu? Porque o diâmetro maior, ele dá mais cilindrada, né? Então, se você diminuir o diâmetro, você tem que aumentar o curso, né? Aí o pistão vai demorar mais tempo para fazer o caminho, né, que ele faz de descer e subir. Porque se você diminui o diâmetro e tem que ser 1,6, então você tem que aumentar o curso. Se você diminuir o curso, você tem que aumentar o diâmetro, entendeu? Então, eles têm uma conta lá, eu duvido que isso vai alterar. Eu acho que é livre, sendo 1,6 é livre, mas eu acho que eles já têm o ideal lá, o diâmetro e o curso ideal que eles consideram. Muito boa pergunta do Marçal. Boa pergunta. O Adriano Eduardo, já que o tema é livre, quero perguntar sobre a opinião de vocês sobre uma teoria que eu tenho. Para mim, o Vettel... o tema é livre, mas ele vai para a Fórmula 1. Aí você podia ter perguntado em qualquer momento, rapaz. Vamos lá. O Vettel é da mesma prateleira que o Damon Hill. Nossa, ó, quem tá falando isso aqui é o Adriano Eduardo, tá? Vai jogar pedra nele. Mas calma, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Acho isso porque se não fosse um certo Schumacher existir na categoria, o Hill também seria tetracampeão. Com a morte do Senna em 94, sem concorrentes, ele teria vencido os campeonatos de 94 até 96. Certamente continuaria da Williams em 97, levaria o título de novo. Muita gente acha o Hill piloto ruim, mas eu discordo disso, acho ele muito injustiçado. E aí, os dois estão no mesmo nível? Que ele é injustiçado, a gente já concordou. Já falou sobre isso. Eu assino embaixo a sua teoria, Adriano Eduardo. Eu assino embaixo a sua teoria. Ele teria, se não fosse o Schumacher, ele teria vencido mesmo esses títulos. E é isso aí, ele era um piloto muito bom, muito melhor do que as pessoas falam, né? Mas a pergunta é, ele está na mesma prateleira do Vettel ou não? Olha, se você pensar em título, é evidente que não, ele tem 1 contra 4 do Vettel. Em desempenho, eu acho que sim. O Hill teve desempenho em carros ruins que eu não vi o Vettel ter. É verdade. Que o Vettel teve a Toro Rosso lá, né? Sim, teve aquela que teve uma vitória na Toro Rosso, é verdade. Não, mas aquele ano ele teve várias, aquele ano ele foi muito bem, né? 2007. Foi muito bem, né? mas aquele ano... 2008. O carro não era ruim. O carro era uma Red Bull com motor Ferrari, enquanto a Red Bull era igual, só que tinha um motor Renault. Então, tem que levar isso em consideração. Por isso que eu falei de desempenho. Né? Então, o carro não era ruim. O carro era bom. Era igual ao carro da Red Bull. Então, era um bom carro. Eu acho o Vettel um ótimo piloto, como eu acho o Will um ótimo piloto. Eu coloco eles na mesma prateleira de desempenho, eu coloco. Eu acho que o Vettel, assim, eu diria que ele tem um pouco mais de recursos a mais, assim, numa briga eventual ali, o Vettel tem mais recursos, assim, para poder se desvencilhar de certas situações, mas isso é pouco para tirar da mesma prateleira. Eu acho que eu colocaria na mesma também, viu? Eu acho. Colocaria na mesma também.
São dois pilotos que... Inclusive, eu li um texto, você falou daquela corrida do Rio, que tinha sido a melhor corrida dele, foi aonde mesmo que você falou? Eu acho, para mim, é no Japão. É no Japão. Ele também acha. Aquela corrida do Rio no Japão é um absurdo que ele andou ali. E na Ele chuva, ele era bom na chuva. Ele falou que nunca tinha andado tão bem na vida como naquela corrida e nunca mais andou tão bem como naquela corrida. Entendeu? Então ele também acha isso. Ele também acha. Você acertou na mosca. Na mosca. Na mosca, entendeu? Eu li isso hoje, pra você ter uma ideia. Eu li isso hoje. Quando eu estava vendo o nosso... Quando eu estava vendo o nosso... Eu estava lendo os comentários lá do YouTube do nosso especial. Que alguém falou alguma coisa do Rio, eu fui procurar. E aí eu vi o Rio falando isso. Eu Legal, não sabia vamos lá. Até hoje eu não sabia que ele achava a mesma coisa que você. Bruno, você é professor, mestre, né? Ah, que isso, não fala assim, que mestre eu fico ruborizado. Eu fico ruborizado quando você fala assim. Eu vou até me animar a falar mais de futebol aqui. Aí o pessoal vai ficar muito bravo. Vamos lá. Henrique Costa Lima. Sabemos que o limite é muito tênue entre o roda com roda limpo e jogar sujo. Qual é o parâmetro para controlar isso, ou o critério, na opinião de vocês, para que não se tenha ambiguidades e interpretações diferentes em cada caso? Ótimo. Por exemplo, o caso Verstappen e Hamilton no Brasil em 2021, seria aceitável ou já seria passível de punição? 2021 Verstappen e Hamilton, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Aqui de lá... O Hamilton foi por fora e o Verstappen espalhou, né? Isso. Eu acho o seguinte. Eu acho que era passível de punição. Pelas regras da Fórmula 1. Pelas regras da Fórmula 1 é passível de punição. Mas eu não concordo com todas as regras da Fórmula 1, principalmente nas regras do roda-roda. O piloto sabe. O piloto, ele sabe se ele está sendo limpo ou não. Ele sabe disso. E é tão tênue, a pergunta é muito boa, porque é tão tênue essa linha, que é o que gera mais discussão, tanto nos comentários do Auto Racing, quanto nas redes sociais, quanto no mundo da Fórmula 1, de tão tênue que é essa linha, entendeu? Então, é muito difícil decidir isso daí, muito difícil. É uma coisa muito difícil decidir. Então, pelas regras da Fórmula 1, que eu não concordo, o Verstappen devia ser punido não só no Brasil, como na Arábia Saudita também. Eu acho assim, eu não acho que ele tinha que ser punido no Brasil, porque ali é uma disputa. Na Arábia Saudita, sim. Na Arábia Saudita, acho que ele cruzou o limite do aceitável. Nas outras, ele ficou dentro do limite, mas assim, um pelinho para passar. Mas na Arábia Saudita, ele passou. Né? Então, tá vendo? Ó, eu e o Bruno já não concordamos. Então, é muito difícil todo mundo concordar com isso. É muito difícil. De tão tênue que é esse limite, entendeu? Então, para você ver muito esse limite, você tem que falar, por exemplo, com os pilotos. Os pilotos sabem. Os pilotos hoje, eles sabem ali o que eles têm que fazer contra os outros. Eles sabem qual é o limite dos outros, entendeu? E eles têm uma opinião deles, se tem alguém sujo ou não. Sujo, eu acho que não tem. Hoje não, né? Hoje não. Faz tempo que não tem um piloto sujo. Tem piloto que vai no limite do limite do limite da regra. Entendeu? O que não é ser sujo. Se a regra permite, você vai no limite dela e faz. Por exemplo, o Schumacher usava muito o limite da regra. Ele era muito inteligente nesse quesito. Um cara que eu digo que é vigarista, olha que coisa, né? Que ambiguidade que eu estou falando. Ele usava muito o limite da regra. Só que, às vezes, ele passava muito descaradamente desse limite. E aí é por isso que eu digo que ele é vigarista. Mas, fora algumas poucas, 5, 6 vezes, todas as outras, se você for contar, deve ter umas 50, ele foi no limite da regra. Então ele não foi sujo. Então, é difícil isso. E o pessoal já chamava ele de sujo, antes disso acontecer. Antes da primeira sujeira, que foi jogar o carro em cima do rio, já tinha nego chamando ele de sujo. Na minha opinião, ele não era, até então. Entendeu? Então, é difícil, uma pergunta bem difícil. É difícil. Vamos lá. Henrique Costa Lima.
Não, isso eu acabei de fazer a pergunta. É o Felipe Luiz. Vocês acham possível Lewis ultrapassar o Max, caso a Mercedes volte com o melhor pacote? Possível matematicamente mas eu acho muito completamente difícil. Improvável. Não aposto um centavo nisso. Né? Teria que ter uma melhora enorme da Mercedes somada a uma sucessão de quebras do Verstappen, que é um negócio absolutamente improvável. Né? Exatamente, entendeu? O Hamilton ganhar 4 corridas seguidas com 3 quebras do Verstappen, mais uma corrida ruim dele. Senão, então, isso é possível, mas é altamente improvável. Improvável. Então, acho que isso não vai acontecer, não. É isso aí, vamos lá. Chaparral, gostaria de saber do Adalto detalhes de como alugar carros rápidos para andar em pistas de Las Vegas. Quais carros eles têm? Como funciona? Se pode andar mais de um por vez? Se vale a pena? Qual a melhor época do ano? Ele quer uma consultoria de turismo aqui, turismo automobilístico, Adalto. Legal, tá pensando em fazer uma viagem para a Califórnia com a esposa dele. Beleza, hein? Fica por lá, Chaparral, não volta para cá, não. Fica lá. Volta para cá só depois da eleição. Como eu queria estar nessa situação. Olha, o Chaparral, ele fez essa pergunta de propósito, que ele tem meu e-mail. O Chaparral é antigo no Autores. Inclusive, ele é 10 anos mais velho que eu. Tá querendo andar em carro rápido. E é adrenalina, hein? É adrenalina. Chaparral, é o seguinte, vamos lá, vou falar para você. Eu acho o seguinte, primeiro, né, eu acho que vale super a pena. Lá quando eu fui tinham 2 empresas, agora parece que tem 3. Tem 3 empresas. Eles têm todos os carros que você possa imaginar. Eles têm várias versões de Porsche, de Ferrari, de McLaren, de Lamborghini. Eles têm Corvette. Eles têm o carro que você tem. Que eu saiba, já tem Porsche GT2. É um carro de corrida. Então tem tudo. Você pode dar, eu acho que o mínimo são 5 voltas e o máximo 10. Só que se você pegar 10 num carro, só que se você pegar 10 voltas, você tem que parar na quinta, esperar um pouco, alguns minutos para fazer mais 5. Ou você pode pegar 7 voltas, aí você pode dar 7 voltas direto no mesmo carro. Você pode ir com quantos carros você quiser, sai do carro, vai para o outro, né? Antes de começar, tem um briefing, entra numa sala, junto com um monte de gente que está lá também, que vai andar nos outros carros. A pista não é sua, a pista tem vários carros na pista. Né? Então, entra todo mundo, tem um briefing, os caras ensinam o básico lá dos carros, como fazer curva, onde frear, parará. Se você já guia um pouco, você vai achar meio chato, mas é importante saber, porque tem algumas regras de ultrapassagem, tudo, né? Não tem disputa. Se você está chegando num carro, esse carro, você vai junto com o instrutor, né? O instrutor fica ligado no que você está fazendo e se tem carro chegando atrás. Se tiver um carro chegando atrás de você, ele está um pouquinho mais rápido que você, o instrutor manda você sair da frente, entendeu? Não tem disputa. Imagina se eles vão colocar carro lá de $1 milhão para cabeça de bagre e ficar batendo, entendeu? Não tem isso. O ano retrasado, morreu um cara lá com uma Ferrari, morreu ele e o instrutor, no final da reta, eles bateram a 200 por hora, mais de 220 por hora. Não sei se foi nessa que eu costumo ir, eu não vou dar o nome aqui, mas você vai coloca Las Vegas, coloca lá Ferrari Rent Las Vegas, ou, sei lá, Porsche Rent Las Vegas, você vai descobrir lá as empresas que tem. Eu iria no inverno, verão em Las Vegas é impossível, faz 45, 50 graus, é um forno. Então, eu iria no inverno, eu sempre vou no inverno. Vou agora, de novo, em fevereiro. Era para eu ir esse ano, não deu por causa da pandemia, mas ano que vem eu vou. E se quiser, vamos junto. E é isso aí, é uma delícia, vale muito a pena, né? Eu acho que vale demais a pena, porque é a única chance que tem para andar nesses carros, entendeu? Ou você vira piloto e vai andar, mas aqui você vai virar piloto, não vai andar em Porsche, né? Nem em Ferrari. Então, e nem em Lamborghini. Você vai andar em outros carros, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então,
É isso. Eu costumo dividir em 2 dias. Eu vou num dia, ando em 2 carros e pulo um dia, no outro dia eu vou para curtir, né? Para curtir. O negócio tem que ser uma curtição, né? Então, eu faço isso. Pega um carro mais fácil primeiro, para você conhecer a pista, né? E depois você vai para os carros mais nervosos, para quando você já conhece a pista um pouquinho melhor, que você vai fazer tempo melhor. Depende um pouco do instrutor também, mas é uma viagem deliciosa. Las Vegas, você tá dizendo que vai para Califórnia? Não dá para ir para Las Vegas fazer isso e voltar. Las Vegas é uma distância daqui São Paulo-Rio, uns 400 quilômetros. Então você vai para Las Vegas, se fosse você, passava no mínimo uns 3, 4 dias lá e aluga. Você pode alugar por internet, pode alugar na hora, pegar alguma promoção. Eles fazem promoção na hora ali, quando tem carro que ninguém quer. Então tá sobrando lá algum carro que não foi alugado, eles metem 50% de desconto, entendeu? Nesse carro. Mas daí geralmente não são os carros que todo mundo quer, né? Não são os melhores carros, né? Mas, por exemplo, o Corvette, que é um carro que quase ninguém aluga. É um carro bruto, é bruto. Mas, é muito difícil guiar Corvette rápido. Justamente por ele ser muito abrutalhado, né? Tem uma potência que vem muito forte. Até controle de tração você escapa a traseira no Corvette. Até controle de tração ligado, entendeu? É um carro legal de ir, só que tem que saber guiar, tem que conhecer um pouco a pista, tem que maneirar, porque é um carro muito bruto, entendeu? E não tem a mesma estabilidade dos outros. Então, a velocidade que você faz uma curva com um Porsche, com uma Ferrari, se você tentar fazer com Corvette, não vai fazer, entendeu? Mas é um puta carro legal de guiar, porque é nervoso pra caramba, entendeu? É isso aí, vamos lá. Davi Santos. Afinal, qual é da Audi e da Porsche? Querem parecer mais engraçados ou palhaços que o próprio circo? Já estão se tornando antipáticos. Nossa, nem entraram. Eles estão só querendo entrar na Fórmula 1, só isso. Estão querendo fornecer motor, montar equipe, fazer a categoria ficar mais interessante para nós. Eu acho que é bem legal. E outra, eles não querem entrar para ficar lá 2, 3 anos. Tanto é que uma vai comprar uma equipe, a outra vai... E a Porsche vai ser sócia da Red Bull. É uma coisa a longo prazo, entendeu? Então eles querem os detalhes do que a Fórmula 1 vai fazer para ver se vale a pena para eles, mercadologicamente, tecnicamente falando. E só vale a pena para eles se tiver coisa que eles vão conseguir passar para os carros de rua, entendeu? A Porsche tem uma empresa já aqui no Chile que está fazendo e desenvolvendo combustível sintético. Vamos lá. Que esse combustível seja o combustível usado na Fórmula 1 a partir de 2026, não sei. Pode ser. Vamos lá, ó. Jonatas Mustang. Vocês não acham que a teoria que Max seria mais rápido que Hamilton e volta rápida começa a cair por terra, tomando o Russell por base, já que o Russell é um super piloto jovem e muitas vezes perde para o Hamilton? Volta rápida? Perde? Não, muitas vezes perde. Sim, tá, eu não sei quanto tá o placar, mas tá meio que empatado, eu acho. Jonatas, teria que pôr o Hamilton e o Verstappen no mesmo carro para saber quem ia ser mais rápido em volta rápida. Eu acho que eles estão ali. Talvez o Max hoje seja um pouco mais rápido até que o Hamilton em volta rápida. Mas se for é um décimo, se muito. Então, em carros diferentes não dá para saber isso, né? Os carros são diferentes. É fazer muita ilação, né? O Hamilton tem 103 pole positions. O doutor cômico, ele pergunta: concordam com a afirmação do Pirata de que o Verstappen é o melhor piloto da história da equipe? Para mim e por uma margem, embora eu acho que não seja o maior, ainda é o Vettel pela quantidade de títulos, poles e vitórias, mas é questão de tempo para o Max superá-lo, sem dúvida nenhuma, né? Assina embaixo, totalmente. Isso aí não tem nem que... Vamos lá. O brother,
Na temporada de 89, o Senna quebrou umas 3 ou 4 vezes. Essas quebras poderiam ser por conta da tocada dele de manter o motor em giro com aquelas bombadas no acelerador? Muito, muito boa pergunta. Olha, brother, pela paixão que a Honda tinha pelo Senna, uma paixão de pai para filho, eu acho que não. Porque ele fazia isso sempre, o Senna, ele fazia isso sempre. Se o motor não fosse aguentar, o motor não ia aguentar nunca. Naquela época não tinha esse negócio de hoje, né? Que precisa usar 3 motores. Você podia usar um motor em cada sessão de classificação, se você quisesse. Né? E na corrida era motor novo. Né? Você usava as equipes grandes usavam 3 motores no final de semana. Um motor para treino, um para classificação, outro para corrida. O que usam hoje no ano, uma equipe grande usava num GP, num final de semana de corrida. Então, eu acho que não. Eu acho que o motor aguentava aquilo, né? A Honda, ela punha lá a potência que dava para ser utilizada, sabia como o Senna guiava, tinha paixão por ele, né? Tanto é que eu não sei se o Senna é mais ídolo no Brasil ou no Japão. Tem cenas do Senna no Japão que parece que ele está com a família dele, né? Milhões de pessoas em volta. Quer dizer, ele foi lá uma vez uma volta num carro da Honda ali, né? Esqueci o nome do carro. Você já viu essa? Já viu esse? Já vi. O circuito estava lotado como se fosse uma corrida de Fórmula 1, entendeu? Então eu acho que não. Hoje o Senna se guiasse daquele jeito, também não ia ter problema, porque o motor ia estar setado para aguentar o pau máximo daquele acerto, né, de motor, daquele mapeamento para aquela corrida, para 7 corridas que tem. Eu acho que não. A última pergunta aqui do Robson Popinhac. Ele pergunta: se fôssemos mensurar a responsabilidade do Binotto nesse ano desastroso para a Ferrari, na administração das corridas, quanto seria de sua responsabilidade? Eu imagino que ele não seja o cara que efetivamente monta as estratégias nos fins de semana, ou estou errado? Eu acho que não existe um cara que monta as estratégias, né? É uma equipe, né? Tem uma equipe de estrategistas, tem o estrategista-chefe. Cada um vê isso de um jeito. Né? Eu, como disse aqui no Loucos Contábil, inclusive o Fábio, para mim a maior responsabilidade é do Binotto. Não é a única responsabilidade, mas é a maior responsabilidade. Então, se eu fosse o Binotto, se a gente quiser voltar no tempo, né? Eu acho que a Ferrari tem que ter demitido o Binotto em 2019, quando eles andaram com o motor fora do regulamento o ano inteiro. Quase o ano inteiro. Descobriram faltando poucas corridas para acabar o campeonato. Então, tinha que ter. Descobriram que foi uma falcatrua. Estava fora do regulamento. Não era brecha, nada. Estava fora do regulamento. Então, eu acho que a Ferrari tinha que ter demitido o Binotto, porque ele era o chefe de equipe. Não demitiu, o Binotto continuou. O Binotto, eu acho que tinha que ter uma equipe melhor de estrategistas, né? Ele já tinha que ter trocado alguns, talvez faça isso para o ano que vem, tinha que ter trocado alguns, e eu acho que ele não é um bom gestor de pessoas. Então, Binotto, na minha opinião, está no lugar errado, ele deveria continuar como diretor técnico, e a Ferrari tem um outro chefe de equipe, não ele. É isso aí. Muito bem. Muito bem, finalizando então esse Loucos para o Automobilismo de tema livre que não foi que não foi muito livre, mas a gente fez aqui alguns comentários e tal. Você pode xingar à vontade aí, não tem problema, tá? A gente não se afeta. Eu nem perguntei do Atlético Mineiro para você. Do quê? Perguntou do quê? Tá. Aquele... Não incomoda, não. Isso aí... Não, isso aí não incomoda nada. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos para o Automobilismo. Esse final de semana tem Fórmula Indy, né? Fórmula Indy para a gente assistir. E a gente volta aqui na terça-feira com mais uma edição. É isso aí. Grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!